Oi, galerinha, vamos para mais uma aula de biologia, tá bom? É o conteúdo novo, né, que a gente vai ver agora, núcleo celular. Nós vamos ver um pouquinho da estrutura do núcleo, o objetivo é esse, e também conhecer um pouco da estrutura do cromossomo, tá bom? A gente já estudou o citoplasma, né? A gente viu aí, já estudamos também a membrana plasmática, não foi, das células. Estudamos o citoplasma, as organelas, a estrutura, a função dessas organelas. E agora nós vamos aí começar a estudar o núcleo, tá bom? Pessoal, o núcleo, né, o que ele vai armazenar, o que ele vai conter? Vai conter o DNA, tá? O material genético vai ficar ali armazenado, né, dentro do núcleo. Isso, né, é nas células eucarióticas. Vocês lembram que as procarióticas não têm um núcleo definido. É claro que ela vai ter um material genético, mas não vai ter esse material genético guardadinho aí, né, por membranas, tá bom? Separado ali do citoplasma. Nós vamos ter células que elas vão ter mais de um núcleo, né? Vão ter dois, vão ter três núcleos. E também nós vamos ter células que elas não vão apresentar núcleo. Como é que ela pode ser eucariótica e não apresentar núcleo? Durante a fase da vida dessas células, né? Quando elas foram originadas ali, a gente ignora os barulhos, porque hoje realmente está bem difícil para gravar. Então, nós temos aí células que quando elas são jovens, elas têm um núcleo, mas a sua função, quando ela vai desempenhar, quando adulta, ela vai precisar perder este núcleo. Eu trouxe exemplos aqui para a gente ver. Células que possuem mais de um núcleo, nós temos aqui, né, os protozoários, certo? Paramécio, né? Ele vai ter um macronúcleo, um núcleo maior, certo? E vai ter esses micronúcleos aqui que vão ter funções, né, diferentes, e vocês vão estudar isso daí lá no segundo ano, tá? Pessoal, e aqui um exemplo de uma célula adulta, né, anucleada, ou seja, sem núcleo, são as hemácias, né, são os glóbulos vermelhos, as células aí do sangue, tá bom? Para elas desempenharem a função dela né, de transportar oxigênio e tal, elas vão perder aqui o núcleo quando adultas, tá? Quando elas são jovens, elas ainda têm um núcleo. Quando elas vão amadurecendo, elas vão ficando assim anucleadas, né? Que é para desempenhar melhor a sua função. Pronto, vamos falar agora da estrutura do núcleo. Vamos ver partes por partes. A primeira parte que a gente vai ver aí é a carioteca. Já falei tanto para vocês sobre a carioteca, né? A carioteca vai ser o quê? Vai ser a membrana que vai delimitar, certo? Este núcleo. Aqui a gente não está vendo o restante da célula, a gente está vendo só o núcleo, tá? Então, o núcleo, né, ele é delimitado por duas membranas lipoproteicas. Nós vamos ter aqui duas membranas, certo? Delimitando esse núcleo, né, tanto a parte interna aqui como do citoplasma. E aí, essa carioteca, ela pode receber outros nomes, vocês podem encontrar em outros livros, ou quando vier em questões, né, vocês podem encontrar aí como envelope nuclear, desculpa, peraí, envelope nuclear, ou membrana nuclear, vocês quando se refere nuclear, vocês vão lembrar de núcleo, certo? Ou carioteca, que a gente já viu bastante. A outra parte que nós vamos estudar são os poros. Poros da carioteca são pequenas aberturas que vão ter ali nesse núcleo. Ele vai delimitar, vai armazenar o DNA ali, mas ele não vai perder o contato totalmente com o citoplasma. Eles vão estar aí, né, em intercâmbio, em trocas de substâncias e de informações. O DNA precisa mandar suas informações para o restante da célula e substâncias precisam entrar ali para que seja produzido mais materiais, né, mais RNA, certo? Ali dentro do núcleo. Então, eles precisam ter essa comunicação. E essas comunicações, elas são feitas através desses poros. Tá bom, gente? Então, a troca de substância entre o núcleo e o citoplasma. O poro, ele vai fazer esse papel aí. E aí, né, já falei que existem esses poros. E esses poros, eles têm um controle, tá bom? Eles têm um controle, né? É toda uma arquitetura aí para que uma engenharia para que isso aconteça.
essa troca, essa saída e entrada de substâncias ali no núcleo, né? E aí nós vamos ter aí o complexo do poro. O que vai ser isso? Vai ser diversas proteínas que vão realizar essa função aí, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes, né, como que é esse complexo do poro. Aqui, gente, ó, nós temos as duas membranas, tá bom? Deixa eu tentar aqui. As duas membranas, né? Uma membrana que está voltada para o meio interior do núcleo e a membrana que está voltada para o citoplasma. Aqui nós vamos ter o poro, tá bom? Né? E aqui nós vamos ter todo um complexo de proteínas trabalhando aí para fazer essa troca de substâncias, troca de informações, tá bom? Então é bem complexo mesmo, né? Vocês podem ver aí pelo desenho. Aí, pessoal, nós vamos agora para a próxima estrutura do núcleo. Nós vamos ver que é a cromatina, certo? Prestem bem atenção nesses nomes, né? Cromatina. Por que recebeu esse nome cromatina? Porque quando ela foi descoberta, essa parte do núcleo, certo? Foram colocados corantes ali e perceberam que regiões desse núcleo coravam, né, com uma cor forte e outras com uma cor mais clarinha, e aí chamaram de cromatina, tá? Então, a cromatina, ela é o complexo de DNA e proteínas, né, porque esse DNA ele vai estar ali enrolado em algumas proteínas, que nós vamos ver aqui com detalhes, que se encontram dentro do núcleo celular nas células eucarióticas. Então, de fato, o material genético, o DNA, ele está ali dentro do núcleo e ele é chamado de cromatina, tá? Lembrando, né, que é chamado de cromatina quando a célula não está em processo de divisão celular. Isso aqui tudo é preparando para a gente ver as divisões, que vai ser a mitose e depois a meiose, né, que é para a formação de gametas e esporos. Gente, e quando essa célula ela estiver se dividindo, no processo de divisão, ou ali entrando no processo de divisão, nós vamos ver que essa cromatina ela vai se enrolando, se condensando, até formar bastões, certo? Que aí, gente, nós vamos chamar de cromossomos. Cromossomo, tá? Vamos aqui. Eu coloquei aqui para vocês mais detalhes da cromatina, né? Porque nós vamos ter dois tipos de cromatina, tá? Nós vamos ter a heterocromatina e a eucromatina. Primeira coisa que a gente percebe nessa foto, nessa micrografia aqui, né? A heterocromatina, ela cora de uma cor mais intensa, vocês estão vendo? E a eucromatina é mais clarinha, nessa parte mais clarinha. Por que que isso acontece, professor? O que está acontecendo aí? Então, se eu já falei para vocês muito também que em biologia, quando vier o eu na frente, quer dizer o que? Verdadeiro, né? Então, esse eucromatina vai ser a cromatina que vai estar em atividade, tá? Onde os genes, né? Depois a gente vai ver aqui o que é genes, já adiantando, os genes são a informação genética que contém ali no DNA, né? Os códigos genéticos para a produção de proteínas, certo? A gente vai estudar depois. Então, esses genes, eles vão estar ativos na eucromatina. E na heterocromatina, eles não vão estar ativos naquele momento, tá? Então, como que eu consigo perceber isso, né? Aqui, ó, nós temos a eucromatina e a heterocromatina. Vocês estão vendo aqui, galerinha, ó, que na eucromatina, o DNA, ele não está muito enrolado, ele não está muito condensado. Vocês estão vendo? Tá bem aí, né, retinho, a fitinha. E na heterocromatina, certo? Eu estou vendo aqui, ó, bem enrolado, né? Então, nessa parte que o DNA está mais desenrolado, os genes, eles estão expostos. Então, eles estão em atividade, tá? Eles conseguem ser, eles são lidos aqui, né? E expressam aí as características que são necessárias, tá bom? E aqui, gente, na heterocromatina, essa partezinha, né, do DNA, ela tá bem enroladinha. Então, os genes que estão ali estão guardados, eles não estão em atividade naquele momento, tá bom? Então, eu consigo perceber, por isso que cora, né, com mais facilidade, porque tá mais enrolado, mais condensado, então o corante, né, fica mais ali impregnado nessa região, tá bom? Sobre essa heterocromatina e eucromatina,
é isso, né? E aí, galerinha, vamos adiante. A outra estrutura que nós temos aqui é o nucleolo, tá? Que é essa parte aqui, ó, bem mais esférica aqui, né? Uma parte esféricazinha dentro do núcleo. É uma região globular densa, tá? Que é formada pela aglomeração de ribossomos, né? Lembra que os ribossomos vão formar proteínas, e aqui, gente, vão ter muitos ribossomos ali, né? Formado aí por proteínas e RNA ribossômico, que vai ser importantíssimo para formar RNAs, e ribossomos também que vão sair daqui e vão para o citoplasma, tá bom? Então aqui vai ser uma região bem importante, né, aí para o núcleo. Não é um material genético, tá? O material genético é a cromatina, né? Mas é uma região também de importância. A próxima região que nós vamos ver aqui é essa cariolinfa, tá bom? Lembra lá, né, que o citoplasma enchia o citossol, que era a parte líquida que preenchia ali a célula? Aqui nós vamos ter também uma parte líquida, uma parte aquosa, certo? Uma parte fluida aí que preenche o núcleo. Então, é a cariolinfa, ou nós podemos chamar também de nucleoplasma, certo? Nucleoplasma ou cariolinfa, né? Solução aquosa que preenche o núcleo. Pessoal, então nós vimos toda a estrutura do núcleo. A gente viu aí quando a célula não está se dividindo. Depois a gente vai ver, né, aqui é o núcleo na intérfase, que é esse momento em que a célula está ali ou, né, se preparando para uma divisão, ou em um pequeno repouso, certo? Se preparando ali para entrar numa divisão celular. Aqui nós vamos ver agora, né, a parte específica, né, do DNA, cromossomo. A gente já estudou sobre o DNA, né, sobre as bases nitrogenadas, sobre os nucleotídeos. Agora a gente vai tentar aqui ver como é que se forma um cromossomo, tá bom? E as estruturas de um cromossomo. Então vamos lá. Nós temos o DNA, né, que eu acabei de falar para vocês, formada aí pelos nucleotídeos, uma bases nitrogenadas, né? Então nós temos aqui o DNA. Esse DNA, ele é bem grande, gente. Um comprimento aí, né, aproximadamente uns 2 metros, certo? Então a célula é bem pequenininha e o núcleo ainda é menor ainda. Então todo esse DNA ele tem que ficar contido dentro do núcleo da célula. Então, para que ele fique contido dentro desse núcleo, ele fica enrolado em proteínas, tá? E aí esse DNA, né, consegue ficar ali dentro desse núcleo. Então, essas proteínas são chamadas de histona, tá bom? Então, são as proteínas que ali vão fazer parte, né, vão enrolar, vão enovelar ali o DNA. Gente, quando eu tenho esse DNA enrolado nessas proteínas, eu chamo de nucleossomo. E aí esses vários nucleossomos vão se juntando cada vez mais, certo? E vão formando a minha cromatina, né? Que é do jeito que a gente encontra lá dentro do núcleo, nesse formato aí de cromatina, tá bom? Quando a célula vai se dividir, vai passar pelo processo de divisão, esse meu DNA, ele não pode estar nesse formato, né? Porque ele vai estar fininho ainda, e aí qualquer coisa ele pode ser quebrado, e se quebrar partes do DNA, eu vou perder informações, vai ter um erro ali. Então, o que que o DNA faz? Ele cada vez se enrola, certo? Formando esses fios aqui, essas fibras aí, né? E vai se condensando cada vez mais até ficar nesse formato de cromossomo, tá bom? Então, é isso que acontece, né? Quando a minha célula vai se dividir, o meu DNA ele vai estar no formato de bastãozinhos, né? Bem enrolado, bem condensado, ok? Aí aqui é a mesma coisa, só mostrando para vocês, né? Aqui eu tenho o DNA, quando ele se enrola nas proteínas, e aqui essas proteínas, né? Elas estão cada vez mais enroladas. E aí, ó, aqui nós temos o início de um cromossomo ainda fininho, que vai se condensar cada vez mais e vai ficar assim. Pronto, pessoal, agora nós vamos ver aqui as características gerais dos cromossomos. E aí, né, praticamente todas as informações para o funcionamento das células eucarióticas estão inscritas nos cromossomos, estruturas filamentosas intracelulares constituídas por uma longa molécula de DNA associada à proteína, que eu já falei para vocês que essas proteínas recebem o nome aí de histonas, tá bom?
E as informações, né, que a gente está falando aqui, elas são os genes. E aqui nós temos o cromossomo, ok? Desenrolando esse cromossomo, nós vamos ter lá, né, a cromatina. Desenrolando mais ainda, a gente vai ver aí o DNA exposto. E lá no DNA, nós vamos ter os genes. Ok, gente? Os genes, né? E esses genes, eles vão conter os códigos, as informações, tá? Para o funcionamento aí, né, da célula eucariótica. Gente, o número de cromossomos, ele vai ter uma variação de espécie para espécie, tá? A quantidade de cromossomos de um ser humano não é a mesma de uma mosca, né? Então vai ter aí variações nessa quantidade. Agora vamos falar sobre as cromátides irmãs, tá? Então preste atenção. Nós temos aqui um cromossomo, ele é um cromossomo simples, né? Vai começar a divisão celular. Olha aqui, ó, tá na intéfase ainda, e aí a célula está se preparando para uma divisão. Então já condensou, nós vamos ver depois em qual fase que isso acontece, tá bom? Nós vamos estudar com calma tudo isso. Aqui o cromossomo já condensou, né? Nós estamos vendo aí um cromossomo simples. Quando esse cromossomo vai para o processo de divisão, ele necessariamente precisa duplicar, certo? Então, esse cromossomo aqui fez uma cópia dele mesmo, né? E aí fica nesse formatozinho aqui, ó, de X, tá bom? Então, nós vamos ter aqui e essa cópiazinha, ela é chamada de cromátide, né? E aí, lá na divisão, por que é importante que esse cromossomo faça uma cópiazinha dele? Porque lá na divisão, vocês vão ver que essas cromátides, elas vão se separar. Vai uma cromátidezinha para uma célula que está sendo formada, né? Um novo núcleo ali. E vai a outra cromátidezinha para outra célula, tá bom? Se por acaso não acontecesse isso, ia um cromossomo só para uma célula e a outra ia ficar faltando um cromossomo, né? Então vamos lá, é bem simples. O cromossomo ele está nesse formato simples e aí ele se duplica, forma aqui tinha uma copiazinha dele e eu chamo isso de cromátide irmã, ok? Para vocês compreenderem e não errarem, né? Nós temos aqui um cromossomo simples e aqui ele se duplicou. Então agora nós temos aqui, ó, duas cromátides e eu chamo isso de cromátide prima, cromátide cromátide tia? Não, é cromátide irmã, tá bom? Gente, para ficar claro, tem quantos cromossomos aqui? Um cromossomo. Eu tenho quantos cromossomos aqui? Um cromossomo. Eu tenho quantas cromátides nesse primeiro? Nesse primeiro aqui, eu tenho quantas cromátides? Uma cromátide. E nesse segundo, eu tenho duas cromátides, tá bom? Aqui, gente, nós vimos aí, né, que bem no centro, todos os desenhos anteriores era no centro, né? Nós tínhamos aí uma regiãozinha que prendia ali as cromátides, que juntava ali as cromátides. Essa regiãozinha é chamada de centrômero, tá? Então o cromossomo é dividido aqui em braços, né? E tem o centrômero. Gente, só que esse centrômero, ele pode também ter posições diferentes no cromossomo. Ele pode estar mais acima, pode estar mais abaixo. E aí, dependendo de onde ele está, ele vai receber alguns nomes, tá? Então, nós temos aqui os exemplos. Quando está bem no centro, nós temos um metacêntrico. Está um pouquinho mais acima, submetacêntrico. Quando está quase lá na pontinha, acroncêntrico, né? E está bem no finalzinho aqui, telocêntrico, tá bom? Eu faço só nomes, né, de acordo com a posição do centrômero ali. Aí, agora eu vou falar sobre cromossomos homólogos. Você tem que prestar atenção nisso daqui, porque eu vou fazer aqui um exemplo da espécie humana, só para dizer para vocês esses cromossomos homólogos. Eles são pares de cromossomos que são iguais, ok? Então, vamos lá. Gente, na espécie humana, nossa espécie, né, nós temos 24 tipos de cromossomos. Estou falando tipos porque nós vamos ter os cromossomos, certo? Aqui autossômicos, né, que são numerados de 1 a 22.
tá bom? Nós vamos ter os cromossomos sexuais, que aí tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Ao todo dão aí 24, né? O que vai acontecer? Coloquei aqui para vocês, né? Os autossomos e os sexuais. Pessoal, os autossomos são cromossomos que são comuns, tanto em mulheres como em homens, tá bom? Então, todas as células do corpo têm esses cromossomos aí, o que diferencia, né? Eu não vou entrar nessa parte de sexo e gênero, tá bom? O que diferencia aí, gente, é o cromossomo X e o cromossomo Y, tá bom? E aí, né, vamos aqui adiante. Quando né, nós vamos ter aqui, ó, todas as células do nosso corpo, todas, vão ter 23 pares de cromossomos, formando aí 46, todas as células autossomáticas, tá bom? Todas as células, né, que compõem o nosso corpo, com exceção dos gametas, tá bom? Aqui os gametas, com exceção dos gametas. Todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, vão ter 23 pares de cromossomos, 23 pares de cromossomos, que dá um número aí de 46 cromossomos, né? Que dá um total de 46 cromossomos. E aí, gente, dentro desses cromossomos nós vamos ter lá do 1 ao 22 e o parzinho de cromossomo sexual, tá? Que no caso aqui dos homens, né, nós vamos ter um X e um Y, e no caso das mulheres, nós vamos ter aqui 2 cromossomos X, certo? Gente, por serem pares aí, né, bonitinho, nós vamos chamar de organismos, indivíduos diploide. Quando vocês verem esse 2N aqui, ó, vocês vão lembrar aí que é um indivíduo diploide. Diploide. Por quê? Os cromossomos estão ali em pares. E como que esses cromossomos estão em pares? Herdou um da mãe e herdou um do pai. Na fecundação, a gente vai ver aqui como que isso acontece. Nós temos aqui, ó, os gametas. Falei para vocês que os gametas eles não estão organizados em pares, tá bom? Eles só tem um lote, metade, né, ali dos cromossomos. Só tem um lote dos cromossomos. Uma coisa interessante, nós vamos ter espermatozoides que vão ter cromossomo X e nós vamos ter espermatozoides que vão ter cromossomos Y. Então, o sexo vai ser definido aqui pelo espermatozoide, né? Se um espermatozoide com cromossomo X fecundar o óvulo, vai nascer o quê? Uma menina. Se for um espermatozoide com cromossomo Y, vai nascer ali um menino, tá bom? Então, galerinha, os gametas, eles só vão ter 23 cromossomos. Olha aí. Todas as outras células, células somáticas, células do nosso corpo, vão ter 23 pares, que dá um total de 46 cromossomos. Os gametas só têm 23 cromossomos. E aí, quando acontece a fecundação, vai juntar 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, e vai formar um zigoto. Ah, falando aqui para vocês, já que eu falei que 2N é diploide, que estão organizados em pares, né, os cromossomos, só um Nzinho nós chamamos de haploide, ou seja, só tem metade do número de cromossomos. Deu para entender? Se aqui, gente, né, se, por exemplo, a nossa espécie tivesse só 20 cromossomos, certo? Ao todo, os gametas iam ter 10, iam ter só a metade, né? É um exemplo. E aí, aconteceu aqui a fecundação, a gente pode ver que nasceu uma menina, né? Então, os cromossomos, o espermatozoide aqui, ele continha o cromossomo X, tá? Então, quando, né, acontece aqui a fecundação, formou o zigoto, formou um novo indivíduo, a gente viu que essa garotinha, ela recebeu 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então, agora ela também tem 46 cromossomos. Também, né, é um indivíduo diploide, tá bom? Depois a gente vai ver por que os gametas só têm a metade. A gente vai estudar isso lá na divisão celular chamada de meiose, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Que os representantes de cada tipo de cromossomo, nós temos aí 23, não é isso?
pares. Então, cada representantezinho, ó, junto com o seu parzinho, tá bom? Um que recebeu do pai, outro que recebeu da mãe, são chamados aí de cromossomos homólogos, né? São cromossomos iguais. Então, aqui eu tenho um parzinho de homólogo, dois parzinhos, tá bom? Então, são os cromossomos homólogos. Galerinha, aqui é só um resumo da aula de hoje. A gente estudou o núcleo, né, está lá na célula, tá bom? Lá vai ter o material genético, vai ter o DNA, que vai controlar todos os processos dessa célula, né? E a gente viu aí também o cromossomo, como que ele se forma, tá? O que que contém nele, o que são genes, né? Qual é a estrutura desse cromossomo, a gente estudou tudo isso daí. Cromossomos são estruturas parecidas com fios e feitas de DNA, firmemente enrolados em torno de proteínas chamadas de histona, beleza? E aqui, né, desenrolando aí esse fio, né, do cromossomo, nós temos o DNA, e no DNA nós temos o gene, que vai conter todas as informações necessárias para o bom funcionamento das células, tá bom? E aí, por hoje é só isso. Na próxima aula a gente continua estudando aí, né, e depois já vai para a divisão celular. Então, tchau, por hoje é só, pessoal.